Chegou o livro que eu comprei pro João de presente de aniversário. Agora eu vou embalar depois num papel de presente. Ele é bem grande, ele é maior do que eu imaginava. Acho que ele vai gostar. Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje já é quinta-feira, mas eu não gravei a introdução do vídeo e aí eu tô gravando agora, só pra dizer que nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre algo que é muito caro pra mim, que é sobre negatividade versus positividade. E eu não tô falando daquela positividade tóxica. Eu tô falando de percepção da realidade. E também coloquei alguns trechinhos aí da minha semana, do meu dia, pra gente poder também pensar em como que essas atividades do dia a dia simples, elas são repletas de significado e elas são parte do que é a vida. E a vida precisa ser celebrada, né, gente? Nos seus mínimos detalhes. Então é isso, eu espero que você goste do vídeo. Vamos conversando aí pelos comentários. A gente precisa aprender a ser coadjuvante quando o outro é protagonista. Eu ouvi, gente, essa frase tem um tempo no Instagram, acho que era @soilara. Ela é uma escritora brasileira goiana que acho que ela mora na Dinamarca. Ela até publicou um livro e eu comprei o livro, só que com a minha mudança ele ficou lá em Goiânia e eu ainda tenho que pegar esse livro de volta. Depois eu posso até indicar aqui para vocês, mas eu ainda não li, não terminei de ler o livro. É, enfim, eu achei essa frase de uma sabedoria tão necessária, porque muitas vezes a gente está num fluxo de vida em que a gente quer que tudo seja sobre a gente. Tudo é a nossa narrativa, os nossos problemas, as nossas questões com a vida. E a gente não consegue olhar para o outro que está do nosso lado, que também pode estar passando por um turbilhão de problemas. Ou às vezes não, às vezes essa pessoa está passando por um momento de felicidade, né? E a gente não consegue se colocar no lugar desse outro, a gente não consegue pensar, sentir uma emoção de felicidade por esse outro, porque a gente está extremamente impactado pelo nosso dilema, do porquê não é a nossa vez, do porquê não estamos brilhando, do porquê essa felicidade não chega para mim. E esse pensamento, ele vai tirando de você a sua capacidade de ver beleza no que você já tem, naquilo que um dia foi uma oração, naquilo que um dia foi um pedido, naquilo que um dia foi um sonho. Se você está sempre olhando para os 50% do copo vazio, eu sei que isso é datado, você não consegue apreciar os 50% cheio. E é muito triste você passar uma vida inteira se lamentando por aquilo que você não tem e te impedindo de aproveitar aquilo que você tem. Eu sei que muitas vezes a gente fica com aquela sensação de que a vida não é justa, né? De que a gente merecia mais, e isso é positivo, porque é o que nos faz correr atrás, nos faz sonhar, nos faz querer alcançar outros objetivos. Mas a gente está sempre colocando a culpa no outro, daquilo que não está legal na nossa vida, reforça um comportamento que te impede de correr atrás de alternativas para aquilo que você quer. Então, antes da gente sair por aí olhando para o outro é, com um julgamento, é importante que a gente faça uma reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo para alcançar os nossos objetivos. E se uma porta se fecha, independente do esforço, do tamanho que você implementou naquela área, talvez é porque não era para ser. Talvez é porque tem algo melhor vindo, melhor do que essa porta que se fechou. E ter essa compreensão, ela muda muito o modo como a gente se relaciona com os nossos problemas, com as nossas dificuldades na vida. Então, ter essa capacidade de enxergar o problema não como um estado perpétuo, mas como uma fase, é o que muitas vezes te retira de uma zona de pensamento negativo. Então, uma outra coisa que me ajudou muito é a categorizar, aprender a categorizar o que é um problema necessariamente e o que é uma dificuldade. E aí, isso é muito pessoal, né? Mas eu criei para mim uma categorização de problema. É tudo aquilo que eu não posso resolver, que não depende de mim e que muitas vezes depende de algo extraordinário. Então, o que eu considero muitas vezes um problema e aquilo começa a me consumir e me rodear, eu respiro, eu falo, não, isso não é um problema, isso é uma dificuldade e se eu sei que isso é uma dificuldade, porque tem formas de resolução e essas formas de resolução passam por atitudes que eu tenho, por comportamentos que eu posso emitir, então elas têm resolução. Então, por exemplo, o que eu passei a considerar um problema? Um problema, por exemplo, seria uma doença, porque uma doença não é algo que você controla. Uma doença é algo que você não espera, que você não deseja, é algo que vem muitas vezes e você não pode fazer absolutamente nada. Porque quando a doença chega, a gente se lembra de que a gente não é nada, e de que a gente pode ter muito dinheiro, a gente pode ter boas relações sociais, a gente pode ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, e ainda assim isso não ser o suficiente. E aí a gente vai, alguns vão contar com a espiritualidade, com a fé, com Deus, outras pessoas não têm, né,
aparato, mas então esse tipo de coisa eu considero um problema. Agora, outras coisas em que podem vir e eu posso resolver, digamos assim, eu, né, estou estudando para um concurso público e era o concurso dos meus sonhos. E o que eu posso fazer é estudar e tentar passar. E dar o meu melhor e me esforçar. Eu não passo, vamos por assim, eu não passei. É uma dificuldade, mas é um luto, é uma tristeza, é uma dificuldade de você recalcular a sua rota e encontrar um novo sentido, ou, por exemplo, reconstruir, reprogramar um caminho para você seguir. Mas olha só, você pode reconstruir, está nas suas mãos a capacidade de reelaborar o seu caminho. Então, isso é uma dificuldade, porque você tem aquela capacidade de recondução daquela situação. Então, entender isso me ajudou muito a me tornar uma pessoa menos negativa, uma pessoa mais grata, uma pessoa que tem mais facilidade de olhar o copo cheio. Algumas pessoas têm uma personalidade naturalmente negativa. Eu sou uma pessoa naturalmente negativa, né? Então, sou aquela pessoa que vê uma nuvem no céu, eu já presinto uma tempestade. E isso é adoecedor, isso é muito triste, isso é muito ruim. Então, na terapia, a gente vai trabalhando formas de identificar o início daquele pensamento catalisador autodestrutivo, né, de você destruir seus sonhos, suas oportunidades, até de te travar, porque você aí não toma uma iniciativa de um projeto novo, porque você acha que tudo vai dar errado. Então, eu consigo agora, né, identificar quando esse pensamento vem, e aí eu manejo esse pensamento, identificando ao meu redor com coisas práticas pequenas e médias e grandes. Eu começo pelas coisas pequenas, médias e grandes, pelos quais eu sou grata, pelos quais eu sou feliz, e como que aquilo me dá munição, digamos assim, para eu lidar com aquela dificuldade ou com aquele problema. E outra coisa que eu também aprendi na terapia é que o futuro não nos pertence. Nós, obviamente, nos preparamos com algumas atividades, né, para aquilo que a gente sonha. Então, a gente estuda pensando no trabalho que a gente quer ter, a gente trabalha pensando numa aposentadoria que a gente quer ter, ou a gente, né, junta dinheiro para um objetivo que a gente quer ter, a gente planeja uma viagem pensando naquela felicidade, isso é uma coisa positiva, é necessária. Agora, o problema é quando a gente está sempre pensando no futuro, né? Então, você acabou de conquistar um objetivo e você já está sofrendo pelo próximo objetivo, pensando no que você precisa fazer para alcançar o próximo passo. Você nem se dá o tempo de aproveitar aquilo que você conquistou e muito menos você se sente em paz e tranquilo, porque você está sempre em alerta pensando no que pode vir a acontecer no futuro. E o que a terapia me ensinou é que o futuro é completamente fora do nosso controle. E se você quer trabalhar a sua ansiedade, isso eu ouvi, né, da minha psicóloga, se você quer trabalhar a sua ansiedade, você tem que entender que realmente nós, seres humaninhos, não controlamos o futuro. Então, você tentar controlar e ter todas as variáveis para se sentir menos ansioso e mais confortável com o seu presente, não vai fazer necessariamente você se sentir menos ansioso. Porque assim que você ticar um item da sua lista, você vai acrescentar um outro item. Então, se você quer lidar com essa ansiedade, é você aprender a manejar o seu presente, a se sentir confortável com as atitudes que você tem e de ser grato pelas coisas que você tem. É você aprender a olhar em volta. Olhar em volta e pensar, poxa, hoje eu acordei, hoje eu estou saudável, hoje a minha família, as pessoas que eu amo, né, as pessoas que estão ali ao nosso redor estão bem, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma refeição, é realmente olhar para o prato e ser grato por aquela comida, né? Daquele alimento, porque às vezes é o sonho de uma outra pessoa. Esses dias eu estava vendo um vídeo, assim, de pessoas provando chips, batata frita, porque elas nunca comeram na infância. E é algo que às vezes pra gente era normal. Então, o que é normal para você hoje, aquilo que às vezes você desdenha, pode ser o sonho de consumo de muita gente. E não que você tenha que estar feliz com o que você tem, porque os outros gostariam de ter, não é isso. É você saber identificar as pequenas coisas como parte de uma plenitude. É você olhar para você e saber que as oportunidades que você tem são únicas, que cada dia que você tem na sua vida é único. E que se você faz o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, então você está vivendo da melhor maneira que você pode viver. Não existe um outro caminho, existe um caminho que você está trilhando, com os seus acertos, com os seus erros, com as suas tentativas. Então, é você olhar para si com mais empatia, com mais carinho, entender que a sua vida, ela é parte de um projeto também que não é só seu, né? Estamos todos conectados. Nós, seres humanos, nós, o meio ambiente, nós, sociedade. Então, às vezes, a gente parar de olhar um pouquinho
só eu, que eu quero, e olhar para o outro, olhar para o lado, ter empatia, pensar no como que, o modo como que a gente também pensa a nossa vida, ela impacta a vida de quem está do nosso lado, que muitas vezes nos ama, nos respeita, e que quer ver a gente bem. Então, se cuidar, ter responsabilidade com a sua saúde mental, com aquilo que você consome, né? Eu digo consumir com responsabilidade tanto mídias sociais quanto coisas físicas mesmo, né? Porque o nosso planeta está aí precisando de um olhar com responsabilidade, as nossas finanças precisam de responsabilidade, né? E é você entender que as coisas materiais, elas não nos preenchem, mas elas são muito importantes, obviamente, para que você tenha uma tranquilidade, para que você tenha um sossego. Então, é muito difícil também a gente falar de plenitude se a gente não fala de seguridade social, né? Se a gente não fala de uma pessoa, de ter uma casa, de ter um trabalho digno, de ter o alimento, de ter uma segurança, né? De ter saúde, então, de ter educação, tudo isso, gente, é muito importante para uma plenitude. Mas se você tem essas coisas e ainda assim você não se sente plenamente feliz, não que você ter essas coisas é sinônimo para você se sentir pleno, não é isso. Você tem o direito de não de estar buscando outra coisa, de tentar entender o que está faltando. Eu acho que nós seres humanos somos assim, né? Nós estamos sempre procurando algo, buscando por algo. Quando essa busca deixa de existir, é igualmente perigoso. Mas a gente precisa ter equilíbrio. A gente não pode viver sem buscar algo, mas também a gente não pode viver só buscando algo. A gente precisa lançar uma rede no mar e ficar também com os olhos no nosso barquinho, vendo as fissuras, vendo o quanto aquele barco já navegou, o quanto aquele barco tem de história, o quanto ele já superou, quantas marés ruins aquele barco já passou, e ter orgulho da construção desse barco. Essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui para o canal. Eu acho que é muito importante que a gente olhe para a vida com mais simplicidade, com mais calma. É algo que eu quero trazer nos vídeos. Essa minha última mudança, né? Eu quero trazer outros vídeos falando sobre o processo de mudança, em que eu me mudei de Brasília, né, para essa cidadezinha que é no entorno de Fortaleza, que é uma cidade bem menor, sem comparação. A gente consegue perceber a vida passando em outro tempo, muito mais devagar. As relações são outras e o nosso pensamento também ele pode se modificar. Mas independente do lugar que a gente está, é muito importante a gente estar atento à nossa vida. A gente precisa sair um pouco do futuro e viver o nosso presente com responsabilidade, com sonhos, com determinação, mas também com agradecimento por aquilo que um dia a gente já desejou, almejou, conquistou e por aquilo que chega na nossa vida sem que a gente nem tenha dado valor e que tem muito valor. Às vezes, o simples fato da gente ter paz já é muito, muito, muito importante. Talvez seja uma das coisas mais importantes dessa vida. Então, é isso. Eu vou deixar mais alguns trechos aí dessa semana e a gente vai conversando nos próximos vídeos. Tchau. Até lá.